A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar que Deus ouviu uma oração vinda do deserto. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá como texto básico o livro de Atos, capítulo 8, verso 26 a 27, que diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado em seu carro, lia o livro do profeta Isaías. Hoje, a nossa conversa, vamos buscar a interpretação do texto que lemos aqui no livro de Atos, capítulo 8. Para isso, vamos conhecer um pouco sobre os personagens do texto. O texto fala de um eunuco mor e a rainha de Candace, e que os mesmos eram gentios e foram até Jerusalém para adorar o Deus dos judeus, e voltavam para casa por um caminho de Gaza, uma estrada deserta e pouco trafegada. O texto ainda fala que estas duas pessoas etíopes eram influentes, retornavam à África por um caminho deserto e que tiveram de percorrer aproximadamente 200 quilômetros para reverenciar o Deus de Israel. Precisamos também saber sobre alguns dados significativos sobre estes dois personagens. Candace era uma denominação dada para as rainhas mães do reino de Cus ou Cão. Conta a história que uma rainha de Candace dialogou certa vez com Alexandre o Grande, que teria sido proibido de entrar na Etiópia. E disse ali o texto que fala sobre este assunto: não menospreze nosso povo, nossa cor, porque nossas almas são tão brancas e brilhantes quanto o branco que há em você, diz a rainha de Candace ao Alexandre o Grande. Dizem que após este diálogo de conhecer de longe a defesa formidável e o treinamento dos soldados de Candace, Alexandre teria desistido de enfrentar este povo, pois perder a guerra para uma general mulher seria muita vergonha. A presença de judeus etíopes na cidade de Jerusalém era comum, pois haviam adquirido certa influência. A Etiópia havia se tornado o primeiro centro de culto monoteísta do continente africano. Este texto fala de um certo encontro real com Deus no deserto por causa da oração de um homem e pelo interesse dele pela palavra de Deus. Portanto, fique certo disso, mesmo quando estamos atravessando um deserto, se buscarmos a Deus em oração, se buscarmos a sua palavra, Ele virá até nós. Aleluia, glória a Deus. Ele virá até nós que somos a sua igreja, que precisamos amar ao Senhor em primeiro lugar e ter a sua palavra no nosso coração a cada dia. Continuando a falar dos personagens, o mordomo-mor, citado no texto, era um oficial da corte, era negro e castrado, por isso era eunuco. Era um etíope interessado e estudioso das escrituras. De acordo com o texto, veio com a sua rainha a Jerusalém, incomodado com a passagem do livro de Isaías sobre o cordeiro mudo levado ao matadouro, como está escrito lá no livro de Isaías 53, de 7 a 8. Queridos, isso nos ensina como deve ser a atitude da igreja nos dias de hoje. A igreja precisa ter interesse em conhecer a palavra de Deus.
pois foi isso que gerou o encontro desses personagens com Deus lá no deserto. O anjo foi enviado a falar com Filipe para ir até onde estavam aquelas pessoas. E o mesmo é o que acontece quando a igreja se interessa pelas coisas de Deus nos dias de hoje. Lá no livro de Atos capítulo 8, verso 26 está escrito: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, perceba que a estrada era deserta, mas o mordomo não estava sozinho, nem invisível aos olhos de Deus. A estrada era deserta, parecia refletir de fato o estado de espírito em que se encontravam a rainha e este mordomo mor. Aqui já aprendemos que por mais que o nosso momento seja um deserto, nunca estamos só, aleluia. Se somos interessados pelas coisas de Deus, Ele está sempre atento com as nossas vidas. No texto mostra que Felipe é avisado de forma sobrenatural que deveria encontrar o mordomo e explicar-lhe a passagem de Isaías. Assim Deus faz conosco nos dias de hoje. Ele sempre se apresenta a nós para nos ajudar a esclarecer os nossos caminhos e dar orientação para a nossa caminhada. Basta nós, como igreja, amarmos a sua palavra, estarmos diante da sua presença, com certeza Ele virá e vem até nós, aleluias. Não existe lugar nenhum inacessível e oculto para Deus. Ele resgata vidas em todo e qualquer lugar da terra e utiliza as mais variadas formas para falar conosco, apesar da posição de destaque. Com certeza aqueles judeus religiosos de Jerusalém e zelosos com a lei devem ter proporcionado uma certa distância entre a rainha e o seu mordomo e a elite religiosa de Jerusalém. O mesmo acontece nesses dias. No livro de Isaías 59, verso 1 e 2, ficou registrado o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, aleluia. Deus nos encontra nos lugares desertos, naqueles momentos mais difíceis, como fez com o mordomo e a rainha no caminho de Gaza. Até hoje Deus age da mesma forma, queridos. São exatamente nesses momentos difíceis que precisamos que o nosso espírito seja acalmado, os nossos conflitos resolvidos. Ele envia o conforto, a força e a palavra para nos sustentar. Assim como Deus providenciou Filipe para ajudar o eunuco, Ele faz o mesmo conosco também nos dias de hoje, aleluia. Ele enviou Filipe a Gaza porque ouviu a oração, a angústia e o anseio do mordomo por conhecer o Messias. Deus também viu o esforço do mordomo e da rainha, que se deslocavam de uma distância tão grande para irem até o templo. Havia uma necessidade deles de encontrar com Deus, com o Deus que os fortalecia e sustenta nas horas mais difíceis das suas vidas. Deus sabe aonde estamos e quais são as horas mais difíceis da nossa vida. Creia nisso. O Senhor Deus sabe aonde estamos e quais são as nossas angústias. Com a sua igreja, Deus está sempre atento, mas é preciso que eu e você creiamos e oremos a Ele e busquemos a sua palavra. O mesmo
Deus vai fazer conosco hoje que somos a sua igreja, se mostrarmos interesse pelas suas coisas, se nos achegarmos ao Senhor com o coração quebrantado e contrito, se demonstrarmos o amor e o desejo de conhecer a sua palavra, seja o que for que precisa ser feito, Ele, Deus, fará, Ele enviará os seus anjos até nós, aleluia. Queridos, nos colocamos em oração, Deus, Ele nos acolhe com amor eterno, não nos deixa, só Ele pode nos livrar dos problemas da vida, Ele nos livra no meio dos problemas. Amados, este texto fala de um encontro real de duas pessoas estrangeiras com Deus no deserto por causa da oração, por causa do interesse em conhecer a palavra de Deus. Imagine o que Deus vai fazer quando hoje a sua igreja estiver buscando ao Senhor, se humilhando e demonstrando interesse e amor pelas coisas de Deus. No livro lá de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia. Amados, estamos tendo que lutar de todas as formas para viver neste mundo tão corrompido e perverso, mas fique certo de que mesmo quando estamos atravessando um deserto, se buscarmos a Deus em oração, Ele virá até nós. Aleluia. A igreja não pode perder esta oportunidade hoje. Tempos difíceis estão diante de nós, basta a sua igreja se humilhar, buscar ao Senhor, amar a sua palavra, crer que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele está no controle de todas as coisas e Ele dará ordem ao nosso respeito. Ele virá até nós e nos salvará e nos abençoará e manifestará os seus sinais, as suas maravilhas sobre as nossas vidas. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai amado, fale ao coração da tua igreja com relação a esta nossa conversa de hoje. Mostre a cada um que faz parte da sua igreja a necessidade de mostrarmos interesse e amor pela sua palavra e pelas coisas de Deus, mais do que pelas coisas do mundo. Que a sua igreja aprenda a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, pois como a tua palavra ensina, temos que buscar ao Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Pai, que possamos todos entender que quando oramos e buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor dá ordem aos seus anjos para virem até nós e nos servirem e atender as nossas necessidades, assim como foi com o mordomo e a rainha de Candace. Se a tua igreja se humilhar, buscar ao Senhor e orar, com certeza o Senhor virá até nós e nos salvará e superará em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Em glória por Cristo Jesus, aleluia. Que Deus abençoe a tua vida e que esta palavra te fortaleça nesses dias e que cada um de nós ame, deseje, se interesse pelas coisas de Deus, muito mais do que temos sido interessados até agora. Que o poder de Deus, a glória do Senhor, seja sobre a tua casa e a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.